Meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que não quer calar. Por que o Ministério Público ainda não indiciou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Estranho. O que acontece? Esse país está dominado por bandidos? Vamos lembrar aqui que na CPI do Correio, o Duda Mendonça confessou espontaneamente que fez um acordo com o PT na campanha de 2002 para eleger o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cujo pagamento ele receberia num paraíso fiscal e após o senhor Lula tomar posse. E eu acho que o pagamento aconteceu lá para o mês de outubro. Não é inacreditável um partido e um presidente que é eleito faz um acordo na campanha para pagá-la quando ele estiver no poder? Ora, isto aí merecia imediatamente que o senhor Lula fosse denunciado e sofresse um processo de impeachment. O senhor Fernando Henrique, que é um vacilão, ao invés de liderar um processo de impeachment contra o Lula, esperou que o Lula sangrasse nas urnas, sangrasse na popularidade para ser derrotado nas urnas. E deu no que deu. O Lula foi lá e venceu. Isso é um grande crime. É preciso uma comissão da verdade nesse país para saber o que é que o senhor Lula cometeu de crimes de corrupção neste país. Não se pode deixar que esse rapaz, que esse senhor, saia ileso das suas falcatruas como presidente, como ex-presidente, como candidato. Ele está sempre envolvido nas maiores maracutaias desse país. Agora, nós vimos na reportagem da Veja, a Veja publica um e-mail do senhor Paulo Roberto, em 2009, dirigido a Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil, dizendo o seguinte, que o Tribunal de Contas da União estava querendo paralisar as obras da Petrobras, porque estavam sendo superfaturadas. Estava querendo enviar para o Congresso e pedindo ao Congresso que determinasse a paralisação das obras. E ele pediu uma solução política. E diz no próprio e-mail, em 2007 aconteceu a mesma coisa. E naquela época houve uma solução política e as obras não foram paralisadas. E agora? Ele pede essa solução e foi atendido. Por quem ele foi atendido? Pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Brasil na época, em 2009. O TCU enviou o pedido para o Congresso e o Congresso aprovou a paralisação das obras da Petrobras, em função do superfaturamento que estava havendo. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do país, usou do seu poder de veto e passou por cima do TCU e do Congresso. Ou seja, liberou geral. O que é que pode imaginar as pessoas que estão transacionando com a Petrobras? Se o presidente da República, que já tinha feito isso em 2007, agora veta a paralisação, que tinha sido determinado por um Congresso, indicado pelo TCU, denunciando superfaturamento. Ora, meus amigos, foi aberta aí a torneira. Foi o sinal de dizer, chega lá e vamos fazer o que a gente puder.
O Paulo Roberto, que foi indicado por Lula para a Petrobras, e o Youssef, também numa reportagem de Veja, eles disseram que Lula e Dilma sabiam de tudo o que estava acontecendo. Inclusive mostraram o esquema de financiamento de propina. Algumas diretoria 3%, outras 2% para o PT, outra para o PMDB, outra para o PP. Meus amigos, onde é que nós estamos? Que país é esse? É uma república de banana. E o Ministério Público não indicia o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Esse rapaz, o senhor Lula, se isso fosse num país minimamente decente, ele pegaria no mínimo 100 anos de prisão. Foi o maior negócio que uma pessoa pode fazer na vida, foi o que o senhor Lula fez. Lula viveu a vida amando a Petrobras, defendendo a Petrobras, mentindo sobre a Petrobras quando dizia que a Petrobras, agora o Brasil ia ficar independente, não ia mais importar petróleo. E ele mentiu sabendo que era mentira, só para gangarear simpatia e voto dessa população ignorante que nós temos. Quando estou falando, não estou falando povinho não, estou falando população ignorante que esse Brasil tem. Uma população tão ignorante que populariza um analfabeto incompetente, inexperiente, que só sabe roubar. A única coisa que esse rapaz fez foi roubar. Não existe uma obra, não existe um plano, não existe nada no governo dele, no governo seguinte. Esse cara cometeu um roubo espetacular. O que ele fez? Sempre defendeu a Petrobras, defendeu a Petrobras das garras da privatização, das garras dos capitalistas, e foi ao poder. E no poder, o que ele fez? Financiou todo o governo dele, as campanhas, financiou as campanhas da Dilma Rousseff, a campanha inicial e essa campanha agora, com dinheiro da Petrobras. E quem vai pagar isso? O povo brasileiro, esse povo idiota que votou nele. Porque agora mesmo, o seu Lobão já está com um projeto aí de colocar 9 bilhões na Petrobras. Emissão do título do Tesouro Nacional. Imagina quem vai pagar essa emissão. Vai ser o povo brasileiro. Então veja só, o Lula, louco pela Petrobras, botou a joia da coroa no seu poder. O que faz? Superfatura todas as obras por ordem dele, porque quem vetou foi ele. Ele vetou a paralisação das obras. Então ele deu ordem para o superfaturamento. Com isso, ele comprou bancada lá no Mensalão, que isso já vem de longe. Comprou bancada no Mensalão. Comprou agora votos. Comprou apoio. Tudo isso. E quem vai pagar isso? Ficou rico. Está rico, milionário. O filho dele, segundo está aí no jornal, em todo lugar, é o maior, possui o maior rebanho de gado bovino do país. Um rapaz que outro dia limpava cocô de elefante no zoológico. Meus amigos, vamos parar e pensar. O Brasil tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ter vergonha. Nós temos que ser respeitados. Agora só merece respeito quem respeita. Isso é uma falta de hombridade do povo brasileiro. Esse governo está fazendo tudo o que pode para destruir o país. Destruiu o setor elétrico, destruiu a Petrobras. A Petrobras vai virar um caco. Vai virar um caco. Pessoas incompetentes botam a Graça Foster para dirigir uma empresa como a Petrobras. Uma mulher totalmente incompetente. Uma mulher que permite que o marido dela faça negócios com a Petrobras
sem licitação, conforme foi denunciado no Senado. Na vista dela, ela não disse nada. Está aí na internet. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou dizendo que eu acho, não. Eu vi na internet. Um senador Costa Couto, um negócio desse tipo, perguntou para ela: o seu marido tem algum negócio com a Petrobras? Ela disse: vou lhe responder. Eu sou a presidente da Petrobras, sou Dilma. Eu sou Graça Foster. Vou lhe responder como presidenta da Petrobras. Meu marido nunca fez nem fará negócio com a Petrobras. O senador então pega o jornal e diz assim: então me explique isso aqui. O jornal está dizendo que seu marido faz vários negócios com a Petrobras sem licitação. Ela baixou as vistas, não disse nada. Meus amigos, eu não sei o que será no Brasil. O Brasil, enquanto os outros países estão querendo crescer, querendo andar, o Brasil está indo para trás. O Brasil está andando igual rabo de cavalo. O Brasil está cada vez menos importante no cenário econômico. Desde 2002 que o país cai. E cai por quê? Vocês querem saber por quê? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque nós brasileiros, eu não vou dizer nós não, porque isso é... Balela, eu não votei nesse pessoal. Mas o povo brasileiro, de uma maneira geral, votou. Foi um dos presidentes mais populares do Brasil, Luiz Inácio Lula, foi para ser presidente do Brasil no início do século XXI, o século do conhecimento, o século da tecnologia. E quem era o Lula? Quais são as credenciais que ele tinha? Nunca tinha trabalhado, não tinha educação formal, ignorante, analfabeto. E nós colocamos o Brasil na mão desse cara. E queria o quê? Que houvesse milagre? Que Deus olhasse e dissesse assim: eu vou ajudar esse pobrezinho aí porque ele é do pobre no Nordeste? E ele é tão arrogante, e se tornou muito mais arrogante que ele pensando que estava fazendo um grande governo. Que ele comete outro crime fenomenal e um erro que ele nunca mais vai se livrar na vida. Ele peitou a base aliada, peitou o PT, enfiou a candidatura de Dilma Rousseff pela goela de todo mundo e elegeu a Dilma. Esse desastre que está aí, a responsabilidade chama senhor Luiz Inácio Lula. São dois desastres, ele mesmo e o produto. E a herança dele para os brasileiros, ele deixou como herança a Dilma Rousseff como presidente. Para que talvez no futuro se assim, pelo menos a Dilma foi pior do que o Lula. Muito obrigado e até a próxima.